Neste vídeo nós vamos aprender a criar textura de madeira dentro do Blender. Antes de começar a criá-la, eu vou apenas preparar um ambiente para recebê-la. Eu vou usar o próprio cubo inicial do Blender para isso. Eu vou começar excluindo essa face, para que eu possa visualizar dentro do cubo. E como ele vai virar um ambiente, eu vou adicionar janelas. Então eu vou precisar adicionar algumas subdivisões. Para abrir minhas janelas. Pronto. Esse vai ser o ambiente que vai receber a nossa textura. Eu vou visualizá-lo no modo Rendered. E vou fazer alguns ajustes também de iluminação para a gente ver melhor o que está acontecendo. O primeiro dos ajustes é na iluminação global, onde eu tenho a minha cor. Eu vou clicar no botão à direita e vou selecionar Sky Texture. E vou mover essa esfera para uma posição em que ela me mostra uma iluminação aproximadamente de pôr do sol. Aqui parece perfeito. E mais uma coisa a ser feita é mover o meu ponto de luz para trás. Vou clicar nas opções do ponto de luz e vou transformá-lo no sol e fazer com que esse sol aponte para dentro do meu ambiente. Pronto. Vamos novamente visualizar renderizado. Mais uma pequena alteração também é alterar o tamanho deste sol para que ele gere um sombreamento um pouco mais duro. Então, ao invés de 0.1, eu vou colocar 0.05. 0.02. Vou mover um pouquinho mais esse ponto de luz. Agora eu tenho na posição ideal. Vamos à nossa textura. Vou então selecionar a minha caixa, visualizá-la renderizada para a gente ver o que está acontecendo. Eu venho no meu painel de materiais e vou adicionar um novo, batizá-lo de madeira. É importante saber que para a gente criar um material de madeira, nós vamos precisar de uma imagem. Essa imagem você pode encontrar no site cgtexture.com. A imagem que eu vou usar nesse exemplo eu baixei desse site. E ao invés de selecionar uma cor, eu vou clicar no botão à direita e venho na opção Image Texture. Quando fica tudo rosa, significa que está funcionando. Basta clicar no botão Open para a gente selecionar a imagem. Esse é meu arquivo. Perceba que a textura não foi ainda aplicada. No entanto, a cor dela já começa a interferir na imagem. Ela não foi aplicada ainda porque nós precisamos indicar de que forma ela será preenchida. Para isso nós usamos a opção Vector. E neste caso eu vou selecionar a opção Object. A textura agora passou a funcionar, apesar de não estar funcionando muito bem nas paredes. Somente porque eu estou trabalhando com um cubo, eu vou alterar a opção Flat, que é um plano, para Box, corretamente. Neste momento nós já temos uma textura de imagem funcionando, mas essa é uma textura que parece mais um adesivo que propriamente um chão de madeira com relevo. Para que a gente crie um efeito mais realista, nós precisamos trabalhar um pouquinho mais esse material madeira. Uma das coisas que ficaria evidente aqui imediatamente seria o brilho da madeira, que não está aparecendo. Ela toda tem uma superfície lisa, plana e homogênea. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar esse brilho. Então eu vou mudar a minha superfície que está difusa para uma superfície gloss.
Essa superfície é uma superfície de altíssimo brilho que nós normalmente utilizaremos para fazer espelhos ou metais, mas ela vai servir nesse momento para que a gente visualize bem o que está acontecendo. Logo aqui abaixo, eu vou trocar a minha timeline por um Node Editor. Eu vou selecionar o botão material para que eu visualize o material que estamos mexendo. Veja só a estrutura do material no Node Editor. Aqui na saída do material, a superfície dele está sendo controlada pelo material gloss que nós colocamos. A cor desse material está sendo controlada por uma textura de imagem que por sua vez tem o seu vetor, o seu posicionamento, ligado ao modo Object, que é a coordenada de textura. E aqui na caixa Gloss, assim como eu alterei o valor de rugosidade aqui agora para 0.300, originalmente estava em 0.100, eu posso modificá-lo aqui também, e também posso ligar outros nós à caixa Gloss para controlar o valor dessa rugosidade. É exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou duplicar, pressionando Shift D, a minha textura de imagem. Ela também será guiada por Object e também estará ligada ao Gloss, mas dessa vez a rugosidade, mas a imagem que eu vou escolher é uma segunda imagem da minha textura com brilho, o controle de brilho dessa textura. Essa é uma textura que eu fiz utilizando o Photoshop. O próximo vídeo vai ensinar você como fazer uma textura como essa dentro do Photoshop. Mas a princípio eu quero que você entenda o funcionamento dela. Assim como a textura regular vai mostrar para a gente onde está a cor, a textura de brilho vai indicar para a gente que partes do meu material devem brilhar ou não. De que forma? Os pontos que estão mais claros na textura são mais brilhosos e os que estão mais escuros não brilham. Este é um efeito que simula o desgaste natural da madeira e também a aplicação irregular de cera em alguns lugares. Mas apesar de já ter um volume um pouquinho melhor, o meu chão ainda está muito brilhoso. Então eu vou misturar dois materiais para que eu tenha um controle melhor. Vou empurrar um pouquinho mais a minha saída de material e vou adicionar um outro shader do tipo diffuse, assim como o primeiro que nós estávamos usando, certo? E este shader também vai receber a mesma textura de imagem que o nosso gloss recebeu, e eu vou agora misturar os dois, adicionando um novo shader mix, e vou colocar esse shader entre os dois e conectá-los. Dessa forma eu faço com que os dois shaders sejam misturados para gerar o resultado final. E o valor que nós temos aqui vai controlar a proporção de mistura dos dois. Em 0.5 ele está equilibrado. Se eu reduzo o valor, ele vai colocar um pouquinho mais do primeiro shader, que é o gloss. E se eu passo de 0.5, ele vai colocar mais do segundo shader, que é o diffuse. Eu vou manter o meu valor em 0.8 e ver o resultado. Como eu quero o chão um pouquinho mais encerado, vou reduzir para 0.7, ter um pouquinho mais do efeito do material gloss. Feito isso, vou adicionar uma nova textura, dessa vez para controlar o relevo. Perceba que tudo continua ainda plano, e no caso desse material eu quero que as frestas se aprofundem e a madeira apareça no relevo um pouquinho mais alto. Então eu vou novamente duplicar a minha textura de imagem. Será controlado. Eu vou carregar uma outra imagem, a imagem que controla o relevo, e ligar a sua informação de cor à saída do material no displacement. Essa textura funciona de forma similar à textura de brilho, mas ao invés de controlar com os tons mais claros o que brilha mais e com os tons mais escuros o que brilha menos, ela controla o relevo. Então o que tende a ser mais claro está em alto relevo e o que tende a ser mais escuro
E o que tende a ser mais escuro está em baixo relevo. Mas como você pode perceber, ela foi aplicada de forma exagerada aqui. Então eu vou controlar a intensidade da minha textura adicionando um novo nó. Então eu venho na minha opção adicionar, Converter, Matte. E vou colocar esse Matte entre a minha imagem e a saída do material. E vou mudar o seu modo para multiplicar. Então, o que essa caixinha passa a fazer agora é multiplicar o valor da minha textura de imagem por esse número aqui embaixo. Isso significa que, se nós tivermos o valor 1, ela está sendo aplicada da forma original, como se estivesse conectada diretamente à saída do material. Mas se nós colocarmos o valor 0.5, ela será aplicada com apenas metade do valor total. E assim eu posso reduzir, vamos supor, a 0.1 e ver o que acontece aqui. Meu resultado já ficou muito bom, mas ainda um pouco exagerado em os olhos. Então, se para você já está bom o resultado, aqui fica uma coisa bem subjetiva. Fica bem a critério da pessoa que está desenvolvendo a cena, determinar o ponto do efeito é ideal para você. Para mim, eu ainda vou ter que reduzir para 0.03, por exemplo. Este é o nosso resultado obtido. E para aprender a criar as suas próprias texturas de relevo e brilho, avance para o próximo vídeo, onde nós usaremos o Photoshop. Até lá!